Capítulo 122. Nos dias seguintes, Sado e Diana enviaram mensagens ao palácio pedindo uma audiência, ou pelo menos admissão na corte aberta para prestar suas homenagens, mas o príncipe Yamelu apenas os dispensou. No quarto dia, Sado estava no alojamento deles fazendo flexões e resmungando: maldito homem! Ele caiu, maldito homem! Ele subiu, maldito homem! Ele caiu de novo. Até que Diana se aproximou e simplesmente se sentou nas costas dele, com uma perna sobre o joelho e as mãos cruzadas. Ah, lá vai você, para cima e para baixo, para cima e para baixo, como você costumava fazer, assim. Assim. Ela riu quando ele ficou vermelho, ela riu do olhar resmungão que viu nele no espelho. Sado retomou sua rotina depois de revirar os olhos e acelerou o passo enquanto tentava ignorá-la quando ela explicou: você está sendo tão rude comigo, por favor, vá mais devagar. Ele congelou, engasgou e começou a fazer isso de novo, mas, embora suas reclamações tenham cessado, ele ignorou as provocações dela. Não adianta reclamar dele, disse ela, de cima dele, com uma voz mais séria. Diana, a provocadora brincalhona, havia desaparecido, e Diana, a profissional consumada, estava presente. Sabíamos que ele provavelmente não nos concederia uma audiência imediatamente. Ele precisa mostrar o quão poderoso é, que pode nos fazer esperar. Quem faz os outros esperarem, é poderoso. É servido. Ele provavelmente já ouviu falar da Nossa Senhora e quer nos ensinar que ele está no comando aqui. Sado lançou os pés para frente e empurrou-a para cima com tanta força que Diana foi lançada para o ar. De cima dos seus ombros, ele girou e a pegou facilmente nos braços, depois a colocou no chão com delicadeza. Diana piscou com surpresa repentina e então delicadamente colocou os pés no chão. Eu não sou idiota, Diana, entendo por que ele está fazendo isso, mas a perspectiva de não vê-lo é desagradável. Significa que vamos fracassar. O rosto de Sado ficou sombrio e ele foi se sentar na cama grande e enorme que eles dividiam. Não falharemos, príncipe das correntes, mas talvez devêssemos ter algum tipo de contingência caso não tenhamos notícias dele amanhã. Diana bateu com o dedo na bochecha. Simplesmente aparecer não seria suficiente, mas, e se o atraíssemos para perto de nós, organizando uma pequena reunião entre os mercadores daqui? Algo improvisado para celebrar o trabalho da nossa donas e expressar o desejo de forjar laços comerciais? Certo, entendo o que você está dizendo. Sado estalou os dedos e a nuvem negra se dissipou de seu rosto. Se alguns dos ricos aparecerem, mostraremos ao príncipe que podemos fazer as coisas sem ele, e ele nos chamará para avaliar a situação. Viu? Eu disse que formaríamos uma ótima dupla. Mal posso esperar para ver a cara dele quando te reconhecer. Diana levou a mão à boca para conter o riso. Sado revirou os olhos. Para ser franco, prefiro matá-lo do que falar com ele, mas se você fizer isso, eu vou contar para a patroa, e ela vai te matar. Diana terminou decisivamente com um olhar firme. Sado balançou a cabeça. Talvez sim, mas eu ia dizer, então eu falharia com ela, e com todos vocês, e não falharei novamente. O olhar estreito de Diana se ergueu, e um olhar triste tomou seu lugar. Sua boca sempre estivera neutra ou sorridente, até onde ele sabia, raramente brava ou mesmo surpresa, embora ele já tivesse visto isso, mas nunca triste. Ela ergueu as mãos para acariciar o rosto dele, com os dedos delicados, pressionou a pele dele, inclinou a cabeça dele para olhá-la nos olhos. Príncipe Sado, não pode ser. Você nunca, jamais a terá. Por favor, eu sei que adoro provocá-lo. E, não direi que não tenho sentimentos ruins por você, mas estou sendo sincera, estou tentando ser gentil e te decepcionar com delicadeza. Ela nunca o verá dessa forma, você não será amante dela, não será marido dela, viverá e morrerá como escravo. A serviço dela, a menos que ela o venda para outro. Diana de Comestra baixou seus belos olhos radiantes e encostou a testa no peito dele. Por favor, não pense assim. Já vi isso acontecer tantas vezes. Nunca acaba bem, não é só loucura da sua parte, é desespero. Esqueça o que sente por ela, ela vai acabar arranjando um companheiro. O que você fará então? Você consegue ficar do lado de fora da porta dela na noite de núpcias? Você consegue vê-la gerar o filho de outro homem, vê-los, seja lá quem for, juntos? Você vai se destruir da pior maneira possível. Diana,
Sado respondeu baixinho e estendeu a mão para tirar as mãos dela do rosto. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu não finjo saber o que está por vir, as estrelas sabem que eu provei bem o suficiente para não ter a mínima ideia disso. Mas, eu não posso mudar o curso de um caminho que me foi traçado. Ela é única, talvez você tenha razão, talvez eu esteja louco. Mas deixe um louco sonhar por um tempo, em momentos como este, é tudo o que tenho para me manter firme. Lodira saiu correndo da sala e atravessou os corredores, colocou as mãos nos batentes das portas de cada área aberta, inclinou-se e chamou quem estivesse ali para vir rapidamente para o salão principal. Alba era muitas coisas, mas atrasado não é uma delas, pensou Lodira com uma urgência frenética quando a equipe se reuniu. Quando foi a última vez que alguém viu o regente? Lodira andava de um lado para o outro na frente do restante da equipe, esfregando a testa com tanta força, preocupada, que seus belos cabelos loiros e desgrenhados lançavam gotas de suor no chão do quarto de seu mestre. No entanto, tamanha era a preocupação compartilhada com a compreensão do significado de sua pergunta que ninguém se importou. O mestre Valoisen ordena que o encontrem, então temos que ir. Lodira repassou a rotina habitual de Albaer, os pedidos de mercado para os suprimentos de cozinha, a reposição de materiais de limpeza, a guilda dos mercadores, a doação para o templo, tudo o que ele fazia. Cada vez que ela recitou um local, apontou para 2 servos e simplesmente disse: vão, e sem nem pensar, eles foram. Por fim, ela acrescentou mais uma coisa: Albaer faz isso há 40 anos, é bem conhecido por todos em sua rota, mas se ele desmaiasse ou se machucasse em algum lugar, poderia ser levado para algum lugar para receber cuidados anonimamente, eles não saberiam a quem contar, então nós, que ficamos, devemos verificar qualquer lugar para onde um velho ou ferido possa ser levado, ou verificar quaisquer atalhos, becos ao longo do caminho onde ele possa ter desmaiado sem saber. Lodira apontou para os servos restantes e designou a cada um deles uma área da cidade, e como os outros fizeram, sem pensar, eles correram para as portas também. Lodira, no entanto, escondeu uma coisa: o lugar que ela mesma iria procurar, o prédio dos Correios. Normalmente não é o dia para isso, mas ele pegou minhas cartas, então deve ter pretendido que fossem enviadas hoje. Por favor, fique bem, Albaer, por favor. Ela olhou para a porta enquanto o pensamento a invadia, desejando que ele entrasse pela porta para explicar um atraso com uma roda de carruagem quebrada ou algo inofensivo. Mas a porta permaneceu teimosamente fechada. Lodira olhou para ela por um longo tempo, desejando que seu pé se movesse em sua direção, ou que Albaer passasse por ela. Não foi ruim, ela ouviu a voz de Anton atrás dela. Sim, senhor. Lodira disse sem se virar, seus olhos não conseguiam desviar da porta. Você deu ordens como um nobre de verdade, e colocou as coisas em ordem como um nobre de verdade, respondeu Anton com seu jeito desapaixonado. Oh, obrigada, senhor, ela cuspiu, mas não se importou muito com as palavras dele. Vá logo, ordenou a si mesma, mas o medo de não encontrar nada, o medo de encontrar o pior, a mantinham imóvel. Anton entendeu mal a hesitação dela. Até pensar em ficar aqui enquanto os criados vão lá fora fazer o trabalho deles? Parabéns por entender o mínimo necessário. Demorou bastante, mas você não é mais uma nobre, então saia da minha casa e vá procurar meu criado. Anton disparou, aproximou-se e deu um tapa casual na nuca dela. A ferroada impulsionou a ação, lançando-a para a frente. Naquele momento, ela se descongelou e correu para a porta, atirando-se para fora e indo em direção à rua, em direção ao prédio dos Correios. Ela chegou à rua e olhou para a colina, onde os paralelepípedos da estrada não faziam nada para atenuar o leve ruído das pessoas que passavam. Ouviam-se os gritos de cocheiros em roupas cinzentas desbotadas estalando casualmente seus chicotes, o barulho da população que passava enquanto cumpriam suas rotinas diárias, mas nada era alto, quer um escravo usasse ferro, couro barato ou até mesmo um pouco de bronze, ou não tivesse nenhuma coleira. As vozes eram tão baixas como se estivessem em um templo ou em um funeral, caminhavam, se moviam e falavam como se já estivessem mortos. Lodira partiu em uma caminhada rápida que por si só a diferenciava dos demais, eles cambaleavam enquanto caminhavam, Lodira praticamente correu. É verdade, estou com pressa, mas eles são sempre como mortos-vivos, como conseguem fazer isso?
Ela se perguntou, não pela primeira vez, ao passar por uma barraca de um comerciante vendendo peixe. 5 moedas de cobre por 3. Eu te dou 2 por 3. Ela deixou a casa de câmbio para trás. Nenhum dos homens pareceu dar muita importância ao acordo, embora ela suspeitasse que ele tivesse sido aceito ao ouvir o som de moedas farfalhando em suas costas. Não era a primeira vez que ela sentia saudades de Pazem. Os prédios pelos quais passava não tinham grafite, mas também não tinham arte, nem cor. A pedra cinzenta parecia refletir seus espíritos, e o único brilho verdadeiro que ela via vinha dos sacerdotes do templo vestidos de branco. Quanto tempo se passou até eu saber que outras cores existiam? Lodira zombou de sua juventude. Ela chegou ao prédio dos Correios depois de 1 hora de caminhada, um prédio quadrado, simples, como tudo era. Não houve nenhuma tentativa de torná-lo mais do que um simples pino quadrado em uma cidade de buracos quadrados. Havia exatamente 18 degraus da rua da cidade até a entrada. Mesmo sem ter ido lá recentemente, ela sabia que era assim. Como se eles tivessem um número diferente de um prédio do governo para o outro. Uma parte dela revirou os olhos, mas ela não deu muita importância, enquanto seus pés batiam nos degraus com seu ritmo apressado. A porta era uma única porta larga e simples de carvalho, com uma maçaneta de latão barata, que ela abriu e passou. Ela olhou ao redor da sala. Havia uma série de cadeiras dispostas ao longo de uma parede. Eram objetos simples de madeira, acabados sem asperezas que pudessem rasgar o tecido ou deixar lascas, apenas madeira clara, funcional, com encosto, mas sem apoio para os braços. Vários criados estavam sentados, segurando pequenos pratos de madeira com números, perto de onde estavam sentados. Um suporte com números sequenciais pendurados em um simples barbante marrom. Por um instante, Lodira ignorou aquilo e passou rapidamente pela prateleira para se aproximar do lugar que queria, uma série de portas com janelas, atrás das quais se encontrava uma mistura de escravos com colares de ferro ou cidadãos livres, independentemente de sua condição, todos vestindo roupas marrom simples, calças, uma camisa rendada e um boné simples com aba sobre a testa. 22, alguém chamou, e um criado se levantou da cadeira e caminhou cambaleante até o visitante, com um recado dobrado na mão. Lodira sentiu os olhares furiosos imediatamente após dar apenas 5 passos além do cavalete. Não. Eu não sou mais uma nobre. Não posso simplesmente me aproximar. Ela abaixou a cabeça, foi até a prateleira e pegou um número. Olhou para baixo. 40, murmurou e, com os olhos baixos, humildemente foi até uma cadeira vazia e esperou. Na terceira noite da viagem de Nua de volta a Pazem, ela se sentou à fogueira e se projetou no reino de Ersin. O lugar era muito maior agora. O lago morto tinha uma floresta de árvores mortas com muitas folhas secas. Ao longe, as montanhas ganhavam mais definição. Ainda não havia sol negro, no entanto. A sensação de um mundo aberto a ser explorado estava lá de uma forma que não existia antes. O mais chocante de tudo era a brisa. Ela balançava levemente os cabelos curtos de Nua, de um jeito que ela jamais esqueceria. Ela tocou o rosto e olhou para trás, como se quisesse ter certeza de que estava realmente no coração da joia. Sério, ele escolheu essa brisa? Pensou Nua e se aproximou da porta, batendo várias vezes na madeira simples e acabada. Entre, e Ersin respondeu a batida da maneira alegre que costumava fazer. Nua obedeceu, girou a maçaneta e entrou em casa. Ele já estava servindo chá para ela. Seu rosto magro e macilento a recebeu com o sorriso simpático e contido que costumava exibir, e gesticulou para a cadeira em frente à sua. Sinta-se em casa, parceira, disse Ersin com uma voz agradável. Nua não respondeu de imediato, sentou-se como ele queria, esperou até que o chá fosse servido e então disse em um tom brusco e resmungão: "Por que você escolheu o vento dela?" Ersin pareceu confuso por um instante. "O quê?" perguntou ele enquanto despejava leite no chá e o mexia em um ritmo lento e constante. "A brisa dela, nunca vou esquecer, foi exatamente como foi naquela noite, o jeito como pegou aquele lindo cabelo negro e soprou entre os fios, o jeito como nos beijou e soprou sem parar enquanto a destroçavam. Você poderia ter criado qualquer vento ou nenhum, mas escolheu isso?" Nua exigiu uma resposta e o encarou enquanto seus pensamentos o alcançavam no reino sem voz. "Ah", Ersin respondeu, "na verdade, não, bem, suponho que permiti.
Mas isso apareceu quando absorvi o poder da morte dela, e eu gostei bastante, então guardei. Não é totalmente inédito para mim. Talvez ela tivesse algum talento de mana latente que nunca foi devidamente desenvolvido, e eu aceitei, assim como a energia da morte dela. Yersin deu de ombros. Além disso, pareceu apropriado. Suponho que sim. Nu admitiu relutantemente e tomou um gole de chá. Mas você não veio aqui para ver o que eu fiz com todas as mortes que venho consumindo durante nossa viagem. Você queria meus pensamentos, Yersin imaginou, e Nu inclinou a cabeça em afirmação. Sim, tenho pensado em pegar um caminho menos direto de volta, talvez seja mais seguro, independentemente do que eu diga sobre ele. O Deus Imperador não parece ser o tipo de pessoa que quebra sua palavra, mas seus filhos são questionáveis, eles podem vir atrás de mim por conta própria, por qualquer motivo ou nenhum, Nua respondeu por sua vez. E se pegássemos um caminho menos direto para a fronteira, mais perto de uma das áreas de fazenda onde eles mantêm seus cativos? Parceira, o que você está pensando? Yersin perguntou em tom de reprovação. Você me conhece melhor do que eu gostaria de admitir, Yersin. Nua riu e bebeu um pouco do seu chá. A xícara não tremeu em seus dedos. Em vez disso, ela estava estranhamente calma. Yersin sentiu os cabelos se arrepiarem ao ver o sorriso torto se formando. Você não está falando sério, afirmou Yersin. Eles ganharam uma de nós, eu quero ganhar um deles. O que há de errado nisso? Nua cruzou os braços, irritada. Você acha que consegue escapar impune? Perguntou Yersin retoricamente, com sua opinião clara. Nua cruzou os braços diante do peito e desviou o olhar. Na verdade, sim, e mais importante, acho importante provar, sou uma assassina, não exatamente uma espiã, mas não chega nem perto disso. Duvido que a guarda seja pesada nesses lugares, mas se for, é importante saber disso com antecedência, não correrei riscos desnecessários. Yersin apontou para ela agressivamente e interrompeu dizendo, Ain, você quer dizer quaisquer outros riscos desnecessários? Nua bufou e respondeu, certo, quaisquer outros riscos desnecessários. Se for muito perigoso, eu vou embora, mas se não for, bem, podemos escolher algo perto da fronteira. Pegue um menino ou uma menina e saia rapidinho, vai ser simples assim. Yersin levou a mão ao rosto. Toda vez que ouvi alguém dizer isso nos últimos 9.000 anos, a resposta foi tudo menos simples, mas tudo bem, é a primeira vez para tudo, e se te comerem, bem, acho que vou me banquetear com um portador de homem-fera, embora eu me pergunte quantos teriam a vontade de perder parte do braço para me carregar. O riso mental de Nu ecoou amargo e longo na aconchegante cabana da Joia da Morte enquanto ela bebia seu excelente chá. Você sentirá minha falta, e sabe disso. Seja honesto, você gosta do nosso trabalho em equipe, dominaria algum homem-fera idiota e talvez se divertisse usando um peão, mas não será a mesma coisa. Foi a vez de Yersin bufar diante da afirmação. Eu escolho não responder a essa afirmação, mas também não vou negar que sua intenção é potencialmente viável. E o que eu vou fazer? Me recusar a ir? Esse é meu parceiro, sempre presente. Obrigada pelo chá. Nua se levantou e caminhou até a porta. Assim que passou, a brisa soprou em seus cabelos agora curtos e acariciou sua pele. E por um instante foi como se ela pudesse sentir os braços de Sobela ao seu redor novamente. Em um momento de fraqueza, ela fechou os olhos azul celeste, saboreou a sensação do abraço fantasmagórico e disse: Além disso, obrigada por guardar isso também, por favor, não se desfaça. Yersin não respondeu, antes de desaparecer do mundo dele dentro da gema e retornar à sua própria mente.